Nós começamos esta edição do SBT Brasil falando da prova de fogo do novo governo. Conseguir dinheiro para cumprir todas as promessas da campanha. A principal foi tirar o Brasil do mapa da fome. O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional foi de mais de 5 trilhões de reais. O valor inclui 145 bilhões fora do teto de gastos para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 já este ano. No caderno da Jace, as anotações dos gastos da família, inclusive da despesa extra. Tudo tem que caber no orçamento de pouco mais de R$ 4.000 por mês. Já tem mais esses 80 da bicicleta, que entrou nessa planilha de janeiro, que não estava no orçamento, mas foi uma emergência. A auxiliar de serviços gerais adotou a planilha há 10 anos, depois que o marido perdeu a visão e os gastos com remédios aumentaram. Enquanto a Jace faz malabarismo para controlar as contas da casa, o orçamento da União não fecha faz tempo. E neste caso, o ajuste é mais complexo, porque reflete nos estados e municípios. Tudo que prometem e que falam, quem tem que executar é os municípios. E, portanto, não há condições mínimas de cumprir o mínimo percentual do que está sendo prometido. Quando a conta da União não fecha, as consequências são graves. Por exemplo, todo ano, as chuvas de verão trazem os desastres naturais. A população sofre com as enchentes e deslizamentos de terra. Há quase um ano, em fevereiro passado, mais de 200 pessoas morreram em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Agora, entramos em mais um verão sem que tenham sido feitos os investimentos necessários para evitar a repetição dessas tragédias. Na última década, mais de 1.800 pessoas perderam a vida em tragédias provocadas pela chuva, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Nesse período, a União prometeu liberar 36 bilhões de reais para obras de prevenção. Menos da metade chegou aos municípios. Sem as verbas federais, a maioria das cidades não conseguem resolver o problema das famílias que vivem nas milhares de áreas de risco pelo país, como a desta comerciante de Petrópolis. A gente se vê assim, com muito medo. Tô com medo de colocar os produtos novamente e perder. Por lei, o governo federal é obrigado a enviar ao Congresso até abril a previsão de gastos para o ano seguinte. Em tese, nenhuma despesa pode ser paga se não estiver prevista. Em 2020, para cobrir os gastos com a pandemia, foi preciso uma autorização emergencial do Congresso. Na negociação, uma mudança na lei criou o que especialistas em contas públicas consideram mau uso do dinheiro público: as emendas de relator, chamadas de orçamento secreto. Em 2 anos, 53 bilhões de reais foram liberados diretamente para parlamentares. A falta de transparência na distribuição dos recursos foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Não apenas a identidade dos efetivos solicitadores, mas também o próprio destino desses recursos acha-se recoberto por um manto de névoas. O orçamento aprovado para 2022 foi de 4 trilhões e 700 bilhões de reais. Agora, o orçamento previsto para 2023 é de 5 trilhões e 300 bilhões de reais. Desse valor, cerca de 2 trilhões são destinados para o refinanciamento da dívida pública, além de 145 bilhões fora do teto de gastos para as despesas com Bolsa Família, Auxílio Gás e Farmácia Popular. É muito dinheiro, mas não foi suficiente. O governo teve que suspender verbas previstas para vários setores. Universidades, por exemplo, sofrem com frequência os tais contingenciamentos. Na verdade, não é que o dinheiro acabou. Em 2022, a União arrecadou cerca de 50 bilhões de reais a mais do que o previsto. Só que esse dinheiro todo foi direto para o pagamento da dívida pública, que o governo acumulou ao longo dos anos por gastar mais do que tinha em caixa. Em 2016, para evitar a explosão dessa dívida, foi criada a regra conhecida como teto de gastos, que limitou as despesas do orçamento. Segundo especialistas, na prática, essa regra nunca funcionou. Achava que se estabelecesse um limite igual à inflação para o gasto total, esse limite poderia ser observado. Só que o grosso do gasto é extremamente rígido. No discurso de posse no Congresso, Lula repetiu que no governo dele, os mais vulneráveis serão prioridade e que deve revogar o teto de gastos. O SUS é provavelmente
a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos, que haveremos de revogar. O ministro Fernando Haddad, na segunda-feira, se comprometeu em enviar ao Congresso até junho deste ano uma nova regra fiscal de controle de gastos, uma norma que efetivamente funcione. Se você se propõe uma meta inalcançável, você não tem meta nenhuma. Se você se propõe uma meta que não seja ambiciosa, você não motiva o país. Raul Veloso, que já foi secretário do Ministério do Planejamento, defende que o controle do gasto passe obrigatoriamente pela Previdência. O item de maior peso chama-se Previdência. É mais de 50%, um pouco mais. E o segundo item é a assistência social. O economista lembra que, em 2019, quando o governo Bolsonaro aprovou uma reforma nas regras da aposentadoria, parte do texto previa a criação de um fundo para permitir que esse gasto ficasse fora do orçamento. Mas isso não saiu do papel. O caminho para evitar que o gasto previdenciário ocupe todo o orçamento da União é a gente criar um fundo de pensão, colocar novas receitas nesse fundo e trazer as pessoas que estão sendo pagas com recursos do orçamento, colocar nesse fundo e pagar ali aquela despesa previdenciária. Em 1987, antes da Constituição Federal, o gasto com a Previdência era de 20% do orçamento. De lá para cá, a população envelheceu. Por isso, já nestes primeiros dias do terceiro mandato de Lula, a despesa com o pagamento das aposentadorias já vai ser maior do que o previsto. E com a promessa do governo de zerar a fila com pedidos do benefício até o final deste ano. Resolver a equação da Previdência pode ser fundamental, não só para garantir a ajuda aos mais pobres, mas também para investir e melhorar a distribuição de renda. Você vai empregar bastante gente. O investimento em infraestrutura melhora a distribuição de renda. Isso já foi estudado em todos os países, foi testado, comparado com outros investimentos, ele atende mais aos mais necessitados.